Presidente. Sra. Ministra, eu queria abordar agora a questão da taxa de recursos hídricos. Em janeiro de 2010, o CDS, na oposição, apresentou um projeto de resolução número 353, subscrito por 19 deputados do CDS, 2 dos quais são ministros do atual Governo. Dizia o seguinte este projeto de resolução do CDS, Sra. Ministra. Penso que a Sra. Ministra não estará a ouvir. Dizia o projeto de resolução da CDS o seguinte, e vou citar: não estando em causa o reconhecimento da necessidade de assegurar o valor social, a dimensão ambiental e o valor económico da água, acontece que, na prática, esta taxa de recursos hídricos apenas contribui para engordar a dotação financeira das ARH. Fim de citação. Palavras do CDS não são minhas. Engordar, apenas serve para engordar a dotação financeira das ARH. E continuava, cito: acresce ainda que esta taxa foi antecipada em 2 anos e que, por este efeito, não respeitou o desejado envolvimento e participação dos cidadãos, designadamente das partes interessadas que desenvolvem atividades económicas dependentes e utilização intensiva de água. Fim de citação. Concluí então o Governo, recomendando ao Governo do PS na altura que promovesse uma reavaliação do impacto económico-financeiro das taxas de recursos hídricos nos setores económicos e produtivos onde estão a ser aplicadas. E mais, recomendava ao Governo que, tendo em conta o agravamento que essas taxas representam nos fatores de custo das empresas nacionais, como é paradigmático em setores como a agricultura, estou a citar, Sra. Ministra, propunha o CDS ao Governo do PS à altura, se suspenda a aplicação dessa taxa enquanto não forem conhecidos e analisados os resultados da avaliação supra. Quero perguntar, Sra. Ministra, tendo o mundo dado algumas voltas, estando agora o CDS no Governo e a Sra. Ministra tendo a responsabilidade por esta pasta, em que medida é que a Sra. Ministra implementou estas propostas que o CDS avançava há 3 anos? Fez a reavaliação do impacto dessas taxas, aquilo que preconizava na altura? Tem essa avaliação, esse relatório, esse estudo disponível para entregar à Assembleia da República? E já agora, porque é que não suspendeu a aplicação da taxa, como defendia na altura, enquanto não fossem conhecidos os resultados desta reavaliação? Uma segunda questão que lhe queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com a lei dos despejos, que já foi abordada aqui hoje. Como a Sra. Ministra sabe, esta lei afeta principalmente os contratos de arrendamento anteriores a 1990, ou seja, afeta inquilinos maioritariamente idosos. Não unicamente, mas maioritariamente. Pessoas mais vulneráveis que se veem confrontados com valores de rendas que muitas vezes são incomportáveis, o seu pagamento é incomportável. Mesmo nos casos em que os mecanismos existentes na lei, os inquilinos sabem, mesmo nos casos em que as rendas são limitadas pelos mecanismos existentes na lei, os inquilinos sabem que dentro de 4 anos e meio as rendas serão totalmente livres, no mercado totalmente liberalizado, e que nessa altura não poderão pagar as rendas que agora lhes estão a pedir. Se não forem expulsos de suas casas aos 70 anos, serão aos 75. Esta é uma situação que está, vou terminar, Sr. Presidente, está a criar insegurança e desespero, exercendo uma inaceitável pressão psicológica sobre os inquilinos mais idosos. E por isso nós reiteramos a nossa posição que é necessário revogar esta lei e acabar com esta pressão psicológica inaceitável sobre os inquilinos mais idosos. Muito obrigado.